8h18. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes, com o eclético Antônio Carmo. Tudo bem, Carmo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Bom dia aí para você, bom dia a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem na Band Vale, no YouTube, todo mundo que está nos prestigiando, entre eles o Rogério Ciborgue, lá no Clube de Campo Santa Rita, da Associação Esportiva São José, e claro, o presidente Fred Gurati. Amanhã é a posse do presidente para mais um mandato comandando as coisas da Vermelhinha. Saudações para todos eles. Que coisa boa. Quem tá com a gente também, Antônio Carmo? Acordou cedo, já tava abrindo portas, rapaz. Eu fui de manhã, eu tô aqui no estúdio de novo, né? Porque eu fui tirar meu aparelho de mapa. Tem que cuidar do coração, né? Porque com o Santos não tá fácil não, né? Tem que fazer os exames com o Santos. Né? Eu uso também de vez em quando aí que o doutor Edson Mota, o meu cardiologista, botafoguense que nos ouve todas as manhãs, manda pra você. É um negócio chato, não? Aí eu cheguei lá na clínica, eu encontrei o Robson André, palmeirense, tá animado com o seu Verdão. Hoje ele que é chaveiro, tava resolvendo um problema lá, me viu, falou assim, vai pra lá agora, né? Manda um abraço pra mim que eu tô, olha lá no carro, 102,9, tá nos levando de carona. Bom dia pro Robson André, o chaveiro Elo, tá sempre junto com a gente. Um abração pro Robson, viu, Carmo? Muito bom, saudações a ele, a coletividade palestrina que hoje tem jogo e a todos que estão sempre nos prestigiando aqui no bate-papo esportivo. Vai ter novidade da Copa também, né? Não tenho dúvida nenhuma. Vamos falar de tudo isso, meu querido Antônio Carmo, mas antes vamos falar dos jogos de ontem, né? E do vexame do Corinthians. Deu vexame, hein, Antônio Carmo? Tomou 2-0 em plena arena do Platense, hein? Tudo bem que já estava classificado, mas não precisava ser tanto, né, ô Carmo? Você gosta, né? Essa boca maldita aí já Dino Machado tá choroso aqui hoje, né? Não, o Corinthians que há tanto tempo não fazia uma boa campanha assim na Libertadores, né? Não tem jogado tanto a Libertadores também, e estava muito bem esse ano aí, 5 jogos com 3 vitórias, 2 empates, já liderança garantida no grupo. Ontem acho que jogou um pouco mais relaxado, mas deixou dúvidas realmente. O Memphis Depay jogou desde o começo, os problemas, falha do Hugo, goleiro, no segundo gol, entregou a bola no pé do atacante, aquela coisa toda. Não era esperado, né, Nicolino? Aquele resultado que, inquestionavelmente, a gente coloca como surpresa e até como uma zebra, porque esse Platense aí também não é um time para ganhar assim com facilidade do Corinthians. Aquele resultado que ninguém esperava, claro, muito menos o torcedor corintiano, perdeu por 2-0 e agora focar aí no último jogo do Brasileirão contra o Grêmio no fim de semana e depois, né, todo mundo sabe, pausa, esperando a Copa do Mundo. Mas o Platense que mereceu a vitória, o time se empenhou muito, ganhou e conseguiu a vaga. É isso, quem também se classificou foi o Fluminense, que ontem meteu 3-1 no Maracanã e viu o Bolívar dar nota. Ou é esse Rivadavia que vai rumo ao título, hein? É o novo Once Caldas, Antônio Carmo. Rivadavia de um lado e Recoleta na Copa Sul-Americana, Nicolini. Vamos fazer a decisão do Mundial no próximo campeonato. Vê se pode um negócio desse. Recoleta que o Rivadavia que no campeonato argentino desse ano já ficou para fora também. Teve a final, Nicolini, do campeonato no domingo, né? Jogo único. E o Belgrano, acho que foi o Belgrano, ganhou do River Plate. O jogo foi lá em Córdoba, estádio neutro, e ganhou, foi campeão. Como o Rivadavia foi campeão no passado, lá são 2 campeonatos por ano, e aí agora no primeiro aí foi campeão o Belgrano, fez uma festa, nunca tinha sido campeão, assim também como o Platense, que foi campeão no passado. O Rivadavia acho que não foi campeão, foi o Platense. O pessoal lá na Argentina tá aparecendo, eu falei do Como na Itália ontem aí, né, aparecendo de maneira surpreendente no futebol italiano. Na Argentina também tem times aí que estão tomando os lugares dos grandes lá, fazendo campanhas melhores, né, conseguiu.
E o Fluminense foi favorecido pela derrota, então, do Bolívar, né? Que se ganhasse, dependia só dele. Mas jogando na altitude não conseguiu segurar o Rivadavia, que faz grande campanha, fechou muito bem também, líder absoluto do grupo 3-1. O Fluminense fez a parte dele. E valeu o que disse o técnico, né? O Zubeldia, quando o Fluminense tinha perdido o último jogo lá por 2-0 para o Bolívar, ele falou, calma, nós vamos nos classificar. Não vai ser fácil, mas nós vamos nos classificar jogando as 2 últimas partidas no Maracanã, né? Depois de perder para o Bolívar, ele acabou empatando com o Rivadavia, mas ganhou os 2 jogos em casa, contra o Bolívar 2-1 e ontem contra o Laguaira 3-1, e claro, contou aí com o tropeço do Bolívar nas 2 últimas, na última rodada. Fez a parte dele na penúltima, ganhou a última, Fluminense entra como 2º lugar no grupo. É isso, Antônio Carlos, quer dizer que pode ter Fla-Flu, certo? Pode, o sorteio é aberto, né? Primeiros contra segundos, sim, né? Então, Corinthians é o primeiro do grupo dele, o Flamengo primeiro no grupo dele, né? E o Fluminense classificado em 2º lugar no grupo dele. O Palmeiras, se hoje vai definir tudo, pode ficar em 2º lugar no grupo dele. O Mirassol é 2º, o Cruzeiro define hoje também, né? É isso, Antônio Carmo. Ontem também a gente teve essa definição do Fluminense e do Rivadavia. Hoje a gente tem brasileiros brigando. O Palmeiras pega o Júnior Barranquilla, que não tá morto. O Júnior quer a vitória para ir para o playoff e poder continuar na Sul-Americana. Então ele tem objetivos. Exato. O Palmeiras que abre o olho hoje no Allianz Parque às 7h, não pode dar mole, meu querido Antônio Carmo. Hoje também tem o Cruzeiro, que joga a sua classificação contra o glorioso Barcelona de Guayaquil. Esse já eliminado. O Barcelona já totalmente eliminado. Sim. Mesmo que ganhe de 8-0, fica em 4º lugar no grupo. Não muda nada na vida dele. Quem se mata é o Boca Juniors do outro lado, que está enfrentando o Católica, e os dois têm chance, Antônio. E lidera. Exatamente. 3 times aí brigando por 2 vagas. Sobre o Palmeiras é o seguinte, depois de um péssimo jogo contra o Cerro Porteño, né? Crise, torcida da Mancha lá colocando protesto, carta pedindo a saída de Abel Ferreira, veio a espetacular vitória sobre o Flamengo, sábado à noite no Maracanã por 3-0. Mas é bom o Palmeiras saber o seguinte, né? Que acompanhando o futebol não se iluda, né? Ganhou do Flamengo 3-0, mas claro que quando o jogo até os 20 minutos tinha 11 contra 11, o Flamengo era melhor. E aí depois o Palmeiras que aproveitou com tranquilidade a justa expulsão do jogador flamenguista e ganhou por 3-0, podia ter feito 4 e tal. Então tem que ver como é que vai jogar hoje, não achar que ganhou do Flamengo por 3-0 sábado no Maracanã, que hoje vai atropelar o Júnior Barranquilla. Mas tem mais time, obviamente, e obrigação. Uma eliminação hoje seria trágico em todas as maneiras, financeiras, esportivas, morais, para o Palmeiras aí. Ele precisa do empate, Nicolino. Empatando, ele se garante em 2º lugar, até se perder. Se ele perder, mas o Sporting Cristal não ganhar do Cerro no Paraguai, ele se classifica. Quer dizer, o cenário do Palmeiras hoje é mais ou menos tranquilo. Agora, para depender dele, empata. E se quiser ser primeiro colocado, tem que vencer e aí torcer por uma derrota do Cerro Porteño em casa para o Sporting Cristal, que já é mais difícil, né? Então vamos ver. Cerro já está classificado, mesmo que perca, ele se garante em 2º lugar, no mínimo aí dentro do grupo. Então o Palmeiras tem que jogar bola hoje, tem desfalque, tem problema, tem que jogar, correr e procurar colocar em campo o que se viu de melhor contra o Flamengo. E o Cruzeiro depende só dele. Ganhando do Barcelona já eliminado, ele vai a 11 pontos, pode ser o primeiro colocado se o Boca ganhar, o Boca não ganhar, né? Aliás, o Boca ganhar, o Universidade Católica não vencer, aí o Cruzeiro poderá ser o primeiro colocado, mas ganhando está classificado, de qualquer maneira uma 2ª vaga ele assegura. Vamos ver, o jogo, claro que para o Cruzeiro é mais tranquilo, a guerra realmente vai ser em La Bombonera, no jogo entre o Boca e a Universidade Católica. Muito bom, Del Valle passou em primeiro, o Rosário do Di Maria em segundo, Antônio Carmo. O Del Valle ontem ganhou do Rosário Central por 1-0, esse Del Valle, olho nele, hein, Antônio Carmo?
Está sempre chegando, né? Já campeão de Copa Sul-Americana, já foi finalista de Libertadores. É um time acostumado, né? É um time copeiro. Todo ano você vê Independente Del Valle, LDU, são times que todo ano estão jogando bem a Libertadores, chegam. Quem sabe um dia chega a hora deles. LDU já ganhou, né? Em 2008 foi campeão da Libertadores. O Del Valle já foi campeão da Sul-Americana, acho que 2 vezes, e busca aí o seu primeiro título da Libertadores. Fez bela campanha, fechou com 13 pontos. Muito bom. Sul-Americana, o Galo Mineiro Vingador meteu 1-0 ontem e passou em primeiro, Antônio Carmo. Bonito, hein? Precisava ganhar, né? O jogo estava enrolado, mas daí veio o gol e o Atlético segurou o placar 1-0 e conseguiu a classificação ainda em primeiro lugar, né? Com a vitória ontem sobre o Puerto Cabello da Venezuela. Ganhar do time venezuelano antigamente era assim, proforme, né, Nicolé? Era apenas protocolar. Hoje os times até perdem, né? Conseguem resultado. Foi o gol do Bernard, marcado no segundo tempo, com outro resultado, o Galo Mineiro fechou em primeiro lugar. O Botafogo do Rio de Janeiro, que no Brasileirão vive crise, na Sul-Americana tá voando. Meteu 3-1 no Caracas ontem, é o melhor da fase de grupos. Fez 16 pontos, Antônio Carmo. E o Caracas, mesmo assim, perdendo, passou. Quem ficou fora foi o Racing de Avejaneda, viu? Os dois já estavam classificados, né? E já com a vaga. O Botafogo em primeiro, o Caracas em segundo. O Botafogo estreou empatando com o Caracas em casa 1-1. Aí o torcedor botafoguense falou, não vamos para lugar nenhum, né? Empata com o Caracas aí da Venezuela, fazer o quê no campeonato? E aí o Botafogo foi lá, ganhou do Racing, ganhou em casa do Independente, ganhou em casa do Racing, ganhou fora do Independente e agora ganhou também 3-1 do Caracas. E olha, ganhou bem, viu? 3-0, 3-1, 3-2, fez uma bela campanha, né, com 5 vitórias e um empate, 15 gols marcados, ou melhor, assim como foi o Flamengo na Libertadores, na Sul-Americana, o melhor dessa primeira fase foi o Botafogo. Muito bom. Vascão meteu 3-0 na Colina ontem e chegou, Antônio Carmo. Em segundo, vai pro playoff. Verdade, ganhou bem, 3-0, também do Barraca Central, né, Nicolinho? Tinha que fazer isso aí. Amenizou um pouco a crise do domingo, da derrota acachapante que teve pro Red Bull por 3-0, quando gerou crise, torcida pediu saída de Renato Portaluppi, aquela coisa toda, e o Vasco ontem, com a vitória, né, conseguiu chegar aos 10 pontos, viu o Audax italiano perder também o seu jogo pro Olímpia, que fechou em primeiro, o Vasco garantido na segunda vaga, e tá bom, pelo momento do Vasco, pelo menos veio a classificação. A situação do Vasco ontem era similar ao do Santos, né? Era importante classificar. Vamos classificar em segundo, não tem jeito, é melhor classificar em segundo do que não se classificar. E aí o Vasco repetiu aquilo que o Santos fez também, com o mesmo placar, inclusive ficou com a vaga. Quem também vai em segundo é o Red Bull, Antônio Carmo, que ontem meteu 2-0 no Carabobo, chegou aos 10 pontos. O River fez 3-0 no Blumen, foi a 14. Vai o Red Bull também para os playoffs da Sul-Americana. Aliás, nenhum brasileiro ficou pelo caminho, hein, Antônio Carmo? Não. Dos 7 brasileiros, só o Grupo A não tinha brasileiro, né? Que vai ser resolvido hoje ainda entre o Macar, o América de Cali e o Tigre. Da Argentina. No grupo B, o Atlético Mineiro foi primeiro, no grupo C, o São Paulo foi primeiro, no D, o Santos ficou em segundo, no E, o Botafogo foi primeiro, no F, o Grêmio foi segundo, no grupo G, o Vasco foi segundo, e no grupo H, o Red Bull segundo. Teremos, dos 7 times aí, 3 em primeiro, 4 em segundo, esses que ficaram em segundo, já na volta da Copa, né, Nico? A Copa acaba domingo, na quarta-feira já tem o jogo de ida. Esses times serão mandantes contra os times da outra fase. Aquilo que você falou, né? É o melhor colocado dos terceiros colocados da Libertadores contra o pior colocado entre os segundos da Sul. Depois a gente vê, né? Amanhã se resolve tudo, né? Porque hoje à noite a gente vê toda a classificação geral. Isso, aí amanhã a gente já traz aqui quem com quem, tá bom, Antônio Carmo? Os confrontos, exatamente. Quem dança com quem a próxima valsa da Sul-Americana, que é logo depois da Copa do Mundo, meu querido Antônio Carmo. Bom, dito isso, seleção brasileira, rapaziada, chegou, ontem chegou todo mundo, só falta os 3 da Champions, tá todo mundo com o Mister, né? Aliás, o Mister é uma simpatia, né, Antônio Carmo? Que eu mandei para você até uma entrevista que rodou um tempo atrás, uma japonesa, jornalista japonesa, né, tentando falar português com ele, e ele falou, quer falar em inglês? Ela falou, não, vamos falar em português que é mais fácil.
Aí ele falou, também estou aprendendo, vai, não tem pressa não, vamos aí, vamos, a gente vai se entender. Muito legal, muito cordial. Isso ele tem, pelo menos isso. Ele tem a cara mais carrancuda, né? Mais fechada, assim. Na volante, né? Estilo Filipão. Filipão era zagueiro, pior ainda. Né? E aí, mas tem sido muito, muito cordial, muito simpático. Agora precisa fazer essa seleção jogar, né? Até agora não vi nada de extraordinário no trabalho dele, não. Convocação aí, né? Mambembe, diriam os outros. Uns gostam, outros não, mas também não tem muita coisa, muita flor para colher nesse jardim, não, viu, Nicolini? É o que tem por aí mesmo. Olha, todo mundo queria o Neymar na seleção para ter o que falar, né, Antônio Carlos? Pelo menos tem notícia todo dia do Neymar, vai né? Ser. Todo dia. Nicolini, você falou isso aí, ó, desde que saiu a convocação da seleção, eu não ouvi nenhuma notícia do Vini Júnior. Nada, absolutamente nada. Não sei se ele já tinha separado da moça lá ou não. A não ser na coluna de fofoca, bola, na de esporte eu não vi nada. Nada, porque o Neymar concentrou tudo em cima dele. Era o que. Por isso que falei isso aqui, Nicolini, várias vezes. Por que o pessoal lá falava assim, não, o Neymar tem que ir pra Copa, tem os companheiros dele. Porque, ó, fica tudo em cima do Neymar e a gente fica na boa aqui, quietinho, fazendo nosso trabalho. Deixa o Neymar que ele segura a onda lá. Ele tem lastro pra isso, ele tem costa grande, né, pra aguentar isso aí. É isso, meu querido Antônio Carmo. E olha, vamos acompanhar porque ele passou o dia de ontem numa clínica, o dia dos exames, né? Chegou, foi pra uma clínica e hoje também há uma apreensão sobre a possibilidade de corte dele, porque na verdade ninguém sabe exatamente o que ele tem, porque ele se fechou em Copas no Santos, não jogou mais, depois do jogo contra o Coritiba, que ele tomou aquela pancada e teve aquela substituição bizonha, que não era pra sair, saiu, né? Todo mundo lembra disso, mas aí ele ficou quietinho, não jogou mais, foi confirmado na convocação no dia posterior e fazendo treinamentos em separado, fechado, se apresentou. Uns chegam de Mercedes, outros de Lamborghini, ele chegou de helicóptero, né? A maioria. A CBF arrumou lá os helicópteros para todo mundo, quem quiser chegar e tal. Aí o pessoal não tem que reclamar da vida, esses jogadores, né, Nicolini? Eles fazem parte da minoria dessa profissão aí. Caso do Neymar, você pega a música do Benito de Paulo, tira a mágoa, coloca a dor e coloca o seguinte: ninguém sabe a dor que eu trago no peito, que me vê cantando, né? Não sabe da minha solidão. Então o Neymar tá aí nessa vida aí, buscando resolver a situação dele. Muita gente torcendo contra, tomara que seja cortado. Pode ver o João Pedro, né, Nicolini? O Neymar foi cortado, vê o João Pedro. Pronto, tá resolvido, seleção campeã. Não. A imprensa marronzista e flamenguista que é o Pedro do Flamengo, Antônio Carlos. Se for pra cortar o Neymar, leva o Pedro do Flamengo. Pedro. O Dorico Paraguaçu manda. Fosse ele o prefeito de Sucupira, você convoca 27. Pronto. Resolve. O Neymar vai, de qualquer maneira, meu. Fica lá, a FIFA vai abrir uma vaga especial. Vamos esperar, tomara que dê tudo certo, mas a possibilidade de um corte existe. É isso, tá todo mundo de olho nele, meu querido Antônio Carmo. Ontem os outros 20 jogadores aí já treinaram no campo, foram bater uma bola pra soltar, trocar uma ideia com o frio lá, né? Chovendo lá. É um gelo. Vamos correr um pouco aí pra, né? E o Neymar ficou na bicicletinha, ficou na academia e nada, e enfim, tá todo mundo de olho, viu, Antônio Carmo? É a grande atração da seleção. Tem treino com o Neymar lá no departamento médico, todo mundo vai pro departamento, ninguém acompanha o treino, ninguém quer saber do treino, só quer saber do Neymar se ajustando lá no departamento médico. Eu penso assim, Nicolini, pro amistoso de domingo aí, o que tem que fazer é o seguinte: fez os exames, arruma, vê tudo, olha, só vai estar bom. Pra estreia da Copa, dia 13? Beleza. Aí não, aí daí também já. Mas falar, para domingo agora não dá, mas pode levar que no outro domingo, lá dia 6, ele já joga. Então, tá bom, leva. Agora, é claro, tem que ter bom senso, né? Havendo uma possibilidade mínima de recuperação aí imediata, não vale a pena. Olha, o Felipe Luiz é o novo técnico do Monaco, meu querido Antônio Carmo. Aquele que o Flamengo deu uma mala pra ele de graça. Aliás, ontem tava um zum na Gávea, que o Jesus foi lá visitar. Olha. Aí o português já deu a declaração que eu não tenho, o que vem debaixo não me atinge.
Olha que coisa. Sentiu. Sentiu, Tino? Sentiu. Galvão sentiu, né? Assim, o que esse meu compatriota tá fazendo aqui? Vai embora para Portugal, cabeludo, né? E aí o pessoal fala, não, tem torcedor do Flamengo, Nicolinho, que o Flamengo pode ter sido, no ano, ganhar 10 títulos, campeão super mundial. Se o Jorge Jesus fala, eu quero dirigir o Flamengo, o torcedor fala, manda, coloca ele aí de volta, porque não vive sem ele. É uma dor insuportável desde a saída dele do Flamengo, do Flamengo, lá, os jorgistas, né? Que querem ele de volta aí pro Flamengo. Eu acho que um dia ele vai acabar dirigindo. Ele tá no fim de carreira já também, tá velho, né? Tá na hora de aposentar. Mas tá trabalhando aí. É isso, vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo, nessas mudanças. Na Europa tá um zoom de vai não vai, né? É a hora de mudança. Mas você também, falou Oi. Você falou do Felipe Luiz no Mônaco, acho que não é o Mônaco lá, Nicolas, vamos pegar aí pela ordem, prateleira, é da 4ª prateleira do futebol lá, é o 5ª, né? Mônaco da França. Não é assim, quem queria um Manchester United, quem pensou no Real Madrid, falou-se do Atlético de Madrid, mas o Simeone não sai de lá, né? E aí tal, de repente, o Mônaco, rapaz, olha assim, vai tá mais ou menos na linha do futebol brasileiro, de um Vitória da Bahia, né? De um Chapecoense, por aí, Nicolino, não vai muito longe, um Red Bull Bragantino, não vai muito longe disso aí no futebol mundial não, hein, no futebol europeu. O que o Mônaco já fez? Fale-me aí as façanhas monaquistas no futebol europeu, né? Fez uma final contra o Porto, em 2003, perdeu 3-0, então quer dizer, só isso tá bom. Tá bom. Meu querido Antônio Carmo, dito isso, passada a régua do futebol, né? Vamos falar de tênis. Porque o João Fonseca vai pegar o Djokovic, que tem idade pra ser pai agora dele. Sim, né? É verdade. E aí é o seguinte, e de novo, com o Sinner aconteceu isso. Ele chega depois de um jogo extremamente desgastante. Ontem, com o rapaz lá, o jogo não acabava nunca, eu entrava na internet, tá 2-0 pra uma vez, dançamos. Daí a pouco, deixa eu ver se fechou 3-0 mesmo. Não, tá 2-2. Falei, caramba. Aí, pera, vai ver, não acabou o 5º set. Falei, meu Deus do céu. 3 horas e meia de jogo, jogaço, virada histórica do João Fonseca. E ele vai pegar agora o Djokovic na 3ª partida. Tá um calor insano lá. Teve um que desmaiou na quadra lá, você viu, Antônio? Desmaiou, tenistas estavam reclamando sobre isso. O jogo durou 3 horas e meia. O Fonseca perdeu o primeiro set 6-3, 40 minutos, 6-4, 45 minutos. E aí veio o momento que definia. Ele ganhou 6-3 o terceiro set, aí foi em 50 minutos. E aí foi mais fácil, parece que daí o tenista lá, o Pritzman, sentiu, e aí o Fonseca, quando fez 6-1 no quarto set, levou para o quinto e falou, não, mudou, tava desse jeito, ficou assim, ó, ficou grandão. O Fonseca, depois da vitória, fez 6-1, falou, rapaz, segura, e sapecou 6-2 no quinto set, fisicamente melhor, aí conseguiu evoluir, mas foi um sufoco. A impressão que dava no terceiro set é que ele poderia dançar, poderia ir embora tomando um 3-0, conseguiu a vitória. E agora para ele é um orgulho, né, Nicolas? Eu penso assim, aquilo que a gente falou, quando ele jogou contra Alcaraz, jogou contra Sinner, vai jogar para mim, contra o maior tenista da história, que é o Novak Djokovic. Tem muitos outros aí, colocados na primeira prateleira ali, todos nota 10. O Djokovic passa um pouquinho, né, para mim, é nota 10,1, né? Ele é espetacular. E agora, já no fim de carreira, esse ano deve ser o último ano dele, o João Fonseca vai ter o prazer, a honra, a primazia de jogar contra o monstro sagrado do tênis, contra Novak Djokovic. Jogou bem contra Alcaraz, jogou bem contra Sinner, mas só isso, jogou bem. Aquela velha história, joguei bem 15 minutos, tomei de 4-0 no futebol, né? E agora é isso aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai ser sensacional. Jogar com o Djokovic agora era que nem no começo do Campeonato Brasileiro, Antônio Carlos, você se lembra bem, 71, 72, que vinha jogar contra o Santos, o Nacional da Amazonas, o Naluso, os caras vinham de máquina fotográfica, os caras vinham, né, vamos jogar com o time do Pelé, pô, era a chance desse povo lá do norte, que ainda o Brasil era muito distante, hoje não há distância que nos separe,
Mas o povo vinha pra tirar fotografia. E o João Fonseca tem que chegar lá antes de qualquer coisa. Falar assim, posso dar um abraço pra você? Não é? Tirar uma foto? Né? Posso tirar uma foto? Aí agora vamos jogar. Não vai faltar. É isso, né, Carmo? O Djokovic tem sido um incentivador do Djokovic. O Djokovic tem sido um incentivador do João Fonseca. Sim. Tem falado muito bem dele, dizendo que ele vai ser realmente um tenista maravilhoso, tal. Os dois já treinaram juntos, já se conhecem, né? Então agora é hora de jogar aqui. Chegou aqui a mensagem do Eliandro, que falou que o João Fonseca fez qual o Stallone, né? Cansou o oponente para depois ganhar. Qual o Rocky Balboa fez com Apollo Creed, né? Lá no filme espetacular do Rock. É isso, meu querido Antônio Carmo. Acho que tá bom, né? Vamos que vamos. Olha, né? Hoje se define o adversário do Pinheiros no NBB. Franca e Brasília. Ó, eu achava que Franca era favorito, já não acho mais não, viu? Mesmo em Franca, no Pedrocão, segura aí, e hoje vai sair fumaça lá, jogo espetacular, Brasília retomando aí o caminho, 3 vezes campeão já do NBB, Franca atual tetracampeão, vamos ver, grande jogo. Oxe, mas vou falar pra você, tô com Franca nessa, tá? Tá com Franca, né? Tô. É favorito, mas Brasília não tá fora do... Tô. Se der Brasília hoje, não fala-se que zebra, não será zebra não, tá? Brasília cresceu muito aí, tá bem administrado. Eu acho que o fator casa pode pesar, o Pedrocão vai estar entupido, né? A gente sabe disso. Podia ser Francana e Parmeira no Lancha Filho, não ia ter tanta gente, né? Não tem ninguém lá. Já aconteceu lá de ter jogo no Lancha Filho e no Pedrocão. O Pedrocão tinha mais gente. O pessoal de Franca é a capital brasileira do basquete. É isso, vamos ficar de olho, amanhã a gente conta tudo aqui. Tá bom, Antônio Carmo? São José não apresentou ninguém, tá chegando dia 1º, falaram que é dia 1º, hein? O Grêmio Prudente apresentou o Epitácio como técnico da Copa Paulista. Epitácio, ó, Pessoa. Não, Epitácio Pessoa já morreu, Antônio. É o nome de avenida lá em São Manuel. Eu já vi aí nomes anunciados por quem mesmo? Pelo Marília e pelo Comercial, né? Vai ser isso aí? Então melhor nem anunciar, né? São José, Nicolino, está negociando, informação trazida em primeira mão com exclusividade pelo Valtencir Vicente, né? O dinossauro da reportagem. Interminável, Vavi, lá, grande Vavi. No seu site, jogandojuntos.com.br, na web Rádio Pará dos Esportes, que São José praticamente deixou acertado com o Maurício. Joseense, ele que jogou começou no Corinthians, jogou muito bem no Fluminense, esteve na Rússia, em Portugal. Maurício não tinha parado, Antônio Carmo? Não, estava jogando, ele jogou ano passado pela Inter de Limeira, e agora, esse ano não estava jogando. E aí, com 37 anos, está acertando aí. Se for, Nicolino, contratado, é uma boa contratação. Jogador de bom nível, por onde passou, fez boas temporadas. É nessa linha, só que ele tem um currículo bem maior, né? O Fidelis jogou mais aí em times do Brasil. O Maurício jogou em grandes times, né? Jogou no Zenit da Rússia com o Hulk, jogou no Fluminense, jogou em Portugal e tal. Agora, independente disso, o que tem que se ver é o seguinte: tem 37 anos, não é problema mais hoje no futebol. Tem que ver como é que tá fisicamente e como é que vai estar a cabeça para jogar. Mas se vier, parece ser uma boa contratação. Vamos acompanhar, Antônio Carmo. Excelente dia para você, sempre um prazer. Amanhã estaremos de volta para fechar a semana com chave de ouro, tá bom? Estaremos juntos, se Deus quiser. Grande abraço, Cláudio Nicolini, para você, os amigos todos que nos honram com a audiência no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta, hein, gente? Até mais. Agora 8h46.